A paz do Senhor para os irmãos, iniciando mais um trimestre para a glória do nome do Senhor. Esta é a capa da nossa lição, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O comentarista é o pastor Cleito Porimegin. Ele congrega na Assembleia de Deus de Joinville, lá em Santa Catarina, e ele é diretor também da faculdade Refidim. Eu quero problematizar algumas situações. O que é a Shekinah? Nós estaremos apresentando logo no texto áureo. E como que Salomão, irmãos, foi escolhido como rei se ele não era o primogênito? Já prestaram atenção nisso? Por quê? Ele era o filho caçula de Davi. Adonias era que era o primogênito. O templo também. O templo teve a duração de 7 anos. Mas a sua casa pessoal de Salomão durou 13 anos para ser construída. Então nós indagamos, Salomão priorizou mais a sua casa em detrimento à casa de Deus? E por último, isso é muito debatido, vamos dizer, no meio teológico, Salomão foi salvo porque o seu final foi melancólico, foi desastroso. E ele alcançou a salvação? Então nos acompanhe e nós estaremos apresentando estes questionamentos. Você participe do nosso estudo, a nossa leitura bíblica em classe, está aí a referência. É 1 Reis, capítulo 4 e também 1 Reis, capítulo 6, os versículos 1, versículos 11 até o 14. A nossa lição, se você observar no sumário, ela não tem uma lição introdutória. O comentarista ele já inicia falando sobre o reinado de Salomão. Por isso, irmãos, eu gravei, está aqui o card aparecendo, uma aula introdutória sobre o livro de Reis, com uma visão panorâmica. Assista, é interessante e vai somar para os nossos conhecimentos. Agora, eu também apresento para os irmãos e posso dizer que a nossa lição ela se divide em 7 blocos. Das 13 lições, nós temos 7 blocos principais. O primeiro bloco corresponde à primeira lição, onde nós temos o reino ainda unido e sobre o reinado de Salomão. A lição de número 2 também corresponde ao bloco 2, onde vai ser apresentado o reino dividido, Judá agora Israel, reino do norte e reino do sul. E no bloco 3, nós vamos ver o ministério de Elias, que corresponde às lições 3, às lições 4 e 5. E depois, no bloco 4, nós vamos ver agora o ministério de Eliseu. Eliseu sendo acionado para profetizar contra as mazelas dos reinos. As lições 6, 7 e 8. E nós temos o 5º bloco, que é a lição de número 9, o reinado de Joás, um rei que se destacou em Judá. E o bloco 6, nós vamos ver, na lição de número 10, a destruição do reino do norte. E por último, nós vamos ver o reino do sul, que corresponde às lições 11, 12 e 13. Observe que o reino do norte já estava destruído, já tinha sucumbido ali à infidelidade a Deus. Então, restando só o reino do sul, que também não durou muito tempo não. Também logo foi destruído pela Babilônia. O texto áureo, irmãos, veja esta referência. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então destaque nuvem e também a glória do Senhor. Nós vamos ver que essa manifestação da glória do Senhor, ela vai se repetir ali naquela situação quando se inaugurou o tabernáculo. Está aí esta referência. Nós vamos também entender que a glória do Senhor descreve o esplendor e majestade de Deus, mostra a sua transcendência. Destaque esta palavra, porque daqui a pouco nós vamos abordá-la. Refere-se à presença visível de Deus entre o seu povo. Glória esta que os rabinos dos tempos posteriores, eles começaram a chamar da Shekinah de Deus, que significa habitação de Deus. Por um lado, quando nós vemos a glória do Senhor, sugere que o Senhor, que é santo e transcendente, veja esta palavra teológica, Deus é um Deus transcendente, ou seja, Deus está no alto, Deus é sublime, Deus não está no mesmo patamar, no mesmo nível do homem, não pode ser visto pelos homens finitos, mas ele se interessa e ele quer habitar entre nós. Esse é um dos significados da palavra tabernáculo, e ao mesmo tempo que Deus é um Deus transcendente, ele também é um Deus imanente e quer que a sua morada esteja entre o seu povo.
Queridos, falar de Salomão e seu reinado, ascensão, queda, em uma só aula, requer habilidade e estratégia em pontuar os assuntos mais relevantes desta matéria. O assunto é muito vasto e amplo, por isso nós vamos aqui manter o nosso foco, porque são quase 11 capítulos ali na introdução de Reis, falando somente sobre Salomão. O escritor de Reis, que nós já apresentamos, é um escritor anônimo, segundo o Talmud, se aponta que foi Jeremias que escreveu, mas somente com a postura de especulação, tá? Então nós vamos ver que o assunto é muito amplo, dá para se falar sobre liderança, dá para se falar sobre sabedoria, dá para se dar ênfase sobre a queda de Salomão, por que ele caiu. Então nós temos que manter este foco. Uma Bíblia que eu vou sugerir para este trimestre é a Bíblia cronológica, está aí aparecendo no quadro. A Bíblia cronológica diz que Salomão começou a reinar aos seus 18 anos e morreu com 58. Faz uma conta bem simples, ele reinou 40 anos, então se entende que ele morreu com 58 anos de idade. Salomão significa homem de paz, segundo o hebraico. O profeta Natã, também, que tem uma participação atuante ali, tanto no reinado de Davi, também no reinado de Salomão, logo no início, deu o nome de Gedias, que significa o amado do Senhor. Observamos que Salomão, irmãos, tenha sido o único rei que teve uma unção dupla, tanto pelo profeta Natã e também por um sacerdote, o sacerdote Zadok. A lei da primogenitura, irmãos, pela qual o filho primogênito deveria ser o sucessor legal do seu pai como rei, ainda não estava completamente reconhecida, né? Não era uma regra absoluta. E sempre existia a possibilidade de que Deus pudesse fazer uma escolha diferente da lei. E foi isso que aconteceu. Salomão é apresentado tanto como a escolha de Davi, ignorando-se ali a primogenitura, e como aquele que Deus desejava que sucedesse o trono do seu pai. Lembra do nome que o profeta Natã deu a Salomão? Gedias, o amado do Senhor. Deus o amou. Nesse interim, irmãos, eu posso apontar o nosso título da nossa lição, o plano de Deus para Israel. Destaque essa palavra plano. Os planos do Senhor, quando Ele quer, vai acontecer. Então, os seus planos não podem ser impedidos. E era plano de Deus que Salomão ali se assentasse no trono de Davi, seu pai. A inserção de Salomão ao trono não se sucedeu sem antes que acontecesse algumas tramas, algumas cenas bem dramáticas para que Salomão chegasse ao trono. Quando alguém faz uma leitura, ou às vezes nem faz, pensa que a transição do reinado de Davi para Salomão foi assim de um virar de página da Bíblia. Mas não, aconteceram muitas coisas, aconteceram situações terríveis para que Salomão chegasse ao trono. Vejam, tinha ali os que eram a favores e tinha ali alguns opositores. E era uma oposição bem forte, mas os planos de Deus para que Salomão chegasse ao trono tinha que acontecer. Nós temos de um lado o general Joabe. Lembra do general Joabe, que teve uma participação ali no trono de Davi e uma participação também bem implicante ali naquele reinado. Nós temos também na oposição o sacerdote Abiatar, tá? Participaram dessa trama. E do outro lado tinha o sumo sacerdote Zadok. Aí alguém pode perguntar, dois sacerdotes trabalhando de forma simultânea? Daqui a pouco nós estaremos explicando. Nós temos Benai, o capitão da guarda, e Natã, o profeta, Simei e rei, que eram os maiores guerreiros, eram a favor que Salomão assumisse o trono. Observe o que aconteceu, irmãos, nesse enredo. Salomão, para assumir o trono, ele teve que matar o seu irmão, tá? Ele teve que destituir o sacerdote Abiatar por ter participado da conspiração de Adonias, seu irmão. Ele teve que matar o antigo desafeto do seu pai, o general Joabe, que era muito forte e era muito influente, também por ele ter participado ali daquela trama e porque também Davi não tinha conseguido tirar ele desse cargo. Também ele matou o Simei por ordem do rei Davi, porque ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Então observe que para Salomão chegar ao reinado, essa trama, tá, bem elaborado pela oposição, mas caiu segundo o querer de Deus, para que Salomão chegasse ali ao poder. Agora, interessante, lembra que eu comentei sobre o sacerdote?
O Abiatar, irmãos, a retirada de Abiatar do sacerdote é um cumprimento profético. Tá? 2 profecias foram lançadas para que aquela família, tá, fosse destituída do seu cargo. Isso tinha sido anunciado a Finéias. Aí nós vamos voltar lá para o livro de Números, no seu capítulo 25, versículo 12 e 13. Depois, façam a leitura, eu destaquei esses 2 versículos, mas façam a leitura um pouco para cima, por que Finéias foi ali honrado por Deus, sendo chamado para um sacerdócio perpétuo. Vejam quantos anos se passaram para que esta profecia se cumprisse. Segundo aquela nossa Bíblia cronológica, mais de 438 anos. Então veja esta referência. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele, o Finéias, e a sua descendência depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, a retirada de Abiatar ali do sacerdócio não foi à toa, não. Foi o cumprimento da palavra do Senhor, mais de 400 anos antes. E depois, lembra daquela família que ali trouxe muito prejuízo para a lei do Senhor, a família de Eli, no caso ali de Samuel. Depois Deus cobre Eli dizendo que ele iria transferir o sacerdócio, e ali se passa mais de 110 anos para que se cumpra esta palavra agora em Zadok. Então vejam, mais uma vez, os planos de Deus sendo cumpridos. Vejam esta referência: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos ou propósitos pode ser impedido. Então, quando Deus quer realizar, Ele irá realizar sim, porque Ele é Deus. O reino é estabelecido. E assim, depois de toda esta trama, o reino de Salomão foi confirmado. Esta afirmação é feita também em 1 Reis capítulo 2, versículo 12, depois que ele resolveu alguns problemas preocupantes. Nós vimos esses problemas e provou estar mais do que capacitado para a tarefa. Em cada ocasião ele agiu sabiamente. Então Salomão ele já se destacava com essa sabedoria sublime e mostrou um senso de justiça oportuno. A maldição de Simei foi removida. A bênção de Deus sobre Salomão era evidente desde os seus primeiros empreendimentos. A sabedoria de Salomão, irmãos. Salomão já mostra um elevado senso de prioridade para pedir a coisa certa para Deus. Uma conceituação bíblica de sabedoria seria a correta compreensão da realidade e a base de uma vida ética e moral elevados. Ela expressa-se na vida diária em temor, reverência ao Senhor. A sabedoria também pode ser expressa em técnicas e perícias, está aí esta referência, na habilidade de julgamento entre o certo e errado, e também na boa administração e liderança. Então Salomão ele cumpre todos esses requisitos. Um pedido que Deus não rejeita a ninguém. Sabia que tem um pedido na Bíblia que Deus não rejeita? Tá? Então, quando você pede sabedoria, vejam esta referência, Deus concede. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não os lance em rosto, e se lhe há dada. Então, quando nós nos aproximamos com Deus em sinceridade, com o coração quebrantado, pedindo esta nobreza, a sabedoria, isso Deus com certeza irá nos conceder. Aí Tiago vai dizer, mas peça, porém, com fé, não duvidando. Na oportunidade que Deus lhe concedeu, ele não foi egoísta, pedindo coisa para si. Ele podia, a opção estava aberta, pois o verdadeiro líder, vejam só essa temática, liderança, pensa em satisfazer as necessidades do povo e não em satisfazer os seus próprios interesses ou até da família. O pedido de Salomão revela uma das maiores necessidades da liderança, o discernimento para entender de forma compassiva qualquer situação e a inteligência para tomar as decisões certas baseadas na justiça e equidade. Outra coisa, irmãos, a observar é que a sabedoria do Antigo Testamento diverge da sabedoria grega. Então, os gregos, eles enchem o peito para falar sobre sabedoria, cuja principal fonte de sabedoria do grego é o conhecimento perfeito. Mas o conhecimento, a sabedoria do judeu, nós temos que entender o seguinte, veja essa palavra hebraica, iada. Ela é usada para expressar familiaridade com alguém,
pelo relacionamentos íntimos e sexuais. Olha que interessante. Então se considera um relacionamento íntimo de comunhão, com muita proximidade e afeto. Então quando nós falamos que uma pessoa não tem um vasto conhecimento bíblico, esse conhecimento não pode ser teórico, mas sim um conhecimento bem próximo, um conhecimento íntimo com o Senhor. Então andando lado a lado com Deus. Isso é o que se torna relevante para o hebreu. Quando diz o texto, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, não é teoria, não é somente teoria, mas um conhecimento mais pessoal, experiências na vida cristã, podemos colocar assim também. Agora, interessante, já que nós estamos falando sobre a construção do templo nesta aula, não confunda a capa da lição, está aí a capa da nossa lição novamente, com o Templo de Jerusalém. Esta cúpula dourada que está aparecendo aí é a Mesquita de Omar, ou Domo da Rocha. Tá? Ela é uma mesquita muçulmana, foi construída no Monte do Templo no século VII. Os judeus, irmãos, interessante, eles não podem transpassar ali aquela área, eles não podem entrar. Então não confunda esta capa da lição com o Templo de Jerusalém. Já que nós falamos da ascensão, do brilhantismo do reinado de Salomão, da sua fama, de suas conquistas, da paz ali conquistada, foi um reinado muito próspero. Mas também nós temos que apontar agora a sua apostasia, o seu declínio. Veja agora como escurece todo aquele brilhantismo. Salomão se desviou da presença de Deus. A tragédia na vida de Salomão não foi uma catástrofe pessoal, repentina, mas a diminuição gradual de sua completa devoção a Deus. O rei acabou desenvolvendo uma sabedoria idiotizada pelo orgulho e poder. Esses desvios foram chegando aos poucos, de forma sorrateira na vida de Salomão, na medida em que ele foi fazendo pequenas concessões no seu coração e estabelecendo acordos e conchavos políticos que foram deteriorando de forma sorrateira os seus valores espirituais. Moisés, veja esta referência, já havia publicado em sua lei o que o rei não poderia fazer. Porém, ele não multiplicará para si cavalos. Salomão fez isso. Nem fará voltar o povo ao Egito. Ele casou com uma egípcia para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco o rei podia multiplicar mulheres para si. E Salomão também caiu nessa desgraça, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. E foi mais o que Salomão fez. Está aí esta referência. Notamos, irmãos, aqui a diferença também do coração de Davi para o de Salomão. O primeiro sempre se arrependia dos seus pecados e consertava o erro cometido. Já Salomão não se arrependia, pois justamente as muitas riquezas, glória e luxúria causaram-lhe cegueira espiritual e uma quase impossibilidade de arrependimento. Veja como eu coloco no final, uma quase impossibilidade de arrependimento. Eu já quero adiantar que ele sim se arrependeu. Salomão cedeu a três principais tentações que podem destruir a pureza do coração humano: poder, sexo e dinheiro. Assim, ele começou a adorar deuses pagãos, Astarote, Quemos, Milcom. Ele começou fazendo escravos entre dos seus próprios povos. Entrou o dinheiro, a ganância em sua alma. Já estava servindo também a Mamon, nós podemos acrescentar. O palácio é interessante, construído em 13 anos. A casa, quando nós vemos que Salomão construiu a sua casa em 13 anos, mais quase o dobro ali da casa de Deus, nós temos que entender também o seguinte, que Salomão, a sua casa, se refere a um complexo de edifícios de realeza, cada parte supostamente conectada à outra. Isso explica os 13 anos de sua construção em comparação com os 7 de edificação do templo. Salomão ele fez ali um condomínio fechado para ele, um complexo de palácios de Salomão. Por isso que se demorou tanto assim. Quando vemos Salomão em um dos seus primeiros atos como rei, casando-se com a filha de Faraó, ali já estava iniciando ali o seu fracasso. Ele faz um tipo de política que não confiava em Deus, essa que é a verdade. Deus já tinha estabelecido que o seu reino seria de paz. Ele podia sossegar o coração sem fazer estas alianças. Seus casamentos eram para garantir esta paz. Vejam só, iniciando-se assim a sua queda. Teve 700 mulheres, 300 concubinas. Também não podemos afirmar que Salomão incorreu em luxúria.
Mas o que aconteceu realmente foi que as suas muitas mulheres fizeram-lhe desviar do propósito inicial do seu reinado. Viu aí a armadilha que o diabo lançou? Serviu a Astarote. Veja essa figura diabólica. Deusa da guerra e da fertilidade. E uma das suas formas de adoração era a prostituição sagrada. Queridos, nós não poderíamos terminar de forma melancólica. Lembra que eu problematizei lá no início? Salomão foi salvo? Nós podemos afirmar que sim. Porque quando nós pegamos o capítulo 11 de 1 Reis, Deus está extremamente furioso com Salomão e lança ali para ele algumas sentenças e, de repente, fala sobre a morte de Salomão. É a última epígrafe ali do capítulo 11. E parece que Salomão morreu naquela desgraça. Mas quando você tem este recurso de ter em mãos uma Bíblia cronológica, você vai descobrir algo interessante. Na nossa arrumação bíblica, nós temos ali o livro de Provérbios, depois o livro de Eclesiastes, depois o livro de Cantares, não é assim? Mas a arrumação cronológica vai apontar que o primeiro livro escrito de Salomão é quando ele é jovem, quando ele escreve o livro de Cantares, quando ele está apaixonado naquela jovialidade, tá? Toda potente. Depois ele está o mais assim, vamos dizer, experiente. Aí daqui a pouco ele começa a escrever o livro de Provérbios. Quando ele chega na sua velhice, tá aí esta figura, aí sim ele está com seu coração convertido. Então Salomão, se você pega a referência de Reis, parece que ele terminou naquela desgraça. Tanto é que no capítulo 1 eu achei interessante essa epígrafe, diz assim, ó, a condição infeliz do desviado é quando ele vê que tudo não passou de uma vaidade. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Depois ele vai falar, tudo tem seu tempo determinado. Então Salomão se converteu. Salomão se arrependeu dos seus delitos e pecados. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.